Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. Muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre o stress na primeira infância, porque os bebés e as crianças também sofrem com o stress. E quando este stress é tóxico, pode afetar negativamente as bases da aprendizagem, do comportamento e da saúde física e mental, com repercussões negativas ao longo da vida. Então, importa primeiro perceber o que é o stress. O stress é um estado de prontidão fundamentado em reações fisiológicas que deixam o organismo preparado e em alerta para se adaptar e enfrentar situações ameaçadoras ao seu equilíbrio, com uma elevação dos batimentos cardíacos, da pressão arterial e a libertação de algumas hormonas na corrente sanguínea, como é o caso do cortisol e da adrenalina. Definido o que é o stress, importa perceber que nem todo o stress é mau. Devemos fazer a distinção entre três tipos de stress: o stress positivo, o stress tolerável e o stress tóxico. São estes os três tipos de resposta ao stress. Então vamos começar pelo stress positivo, ou seja, a resposta ao stress positiva. Esta é uma parte normal e essencial do desenvolvimento infantil saudável. É caracterizada por um breve aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e um ligeiro aumento dos níveis de hormonas do stress. Este tipo de resposta ao stress nas crianças é desencadeado, por exemplo, em situações como o primeiro dia da criança com um novo cuidador, o primeiro dia de escola, o levar uma injeção, ou seja, estes são exemplos de situações que desencadeiam este tipo de resposta. Há outras e é uma resposta normal, saudável. Depois temos a resposta ao stress tolerável, que corresponde a uma ativação dos sistemas de alerta do corpo em maior grau, em função de uma ameaça maior, mais grave e duradoura. Situações que podem desencadear este tipo de resposta ao stress nas crianças é, por exemplo, a perda de um familiar, um acidente, um desastre natural ou, por exemplo, um ferimento grave. No entanto, se a ativação for por um tempo limitado e protegida por relacionamentos com adultos cuidadosos, carinhosos, que ajudam a criança a adaptar-se e a passar por aquela experiência, o cérebro da criança e outros órgãos recuperam do que poderia ser um efeito prejudicial. Depois temos a resposta ao stress tóxica, que ocorre quando a criança passa por uma situação de adversidade grave, frequente e duradoura. Situações que podem desencadear este tipo de resposta são, por exemplo, recorrentes abusos físicos e emocionais, ou seja, violência física e emocional, negligência, doença mental de um adulto de referência da criança ou a exposição frequente à violência, uma exposição repetida à violência, sem o apoio de um adulto de referência, ou pior, quando esse adulto de referência é, ao mesmo tempo, a fonte de medo. Ou seja, o adulto que deveria ser a fonte de apoio é também a fonte de medo. Estamos a falar, por exemplo, de pais, que são os adultos de referência da criança e que deviam ser a sua fonte de apoio, que recorrem à violência física ou emocional como forma de educar a criança. Estamos a falar, por exemplo, das palmadas e de outro tipo de violência cometida sobre as crianças. Sabemos que a violência não educa, sabemos sim que provoca medo e esta resposta ao stress tóxico. Estas respostas provocadas
pelo stress tóxico podem prejudicar o desenvolvimento da criança, com consequências ao longo da vida. Consequências na aprendizagem, no comportamento e na saúde física e mental. Quando somos ameaçados, os nossos corpos preparam-se para reagir, por exemplo, através do aumento do ritmo cardíaco, da pressão arterial, provocados pela rápida circulação de hormonas do stress como a adrenalina ou cortisol. Esta resposta de sobrevivência, de luta ou fuga, salva a nossa vida perante uma ameaça. No entanto, a sua ativação contínua. No caso da criança, viver frequentemente neste ambiente de violência, de punição, violência física e emocional, ou seja, quando esta resposta de lutar ou fugir é frequentemente ativada, porque a criança interpreta o ambiente como uma ameaça, esta ativação contínua pode ter um efeito desgastante sobre uma série de funções biológicas importantes. Ou seja, se a resposta ao stress for excessiva e de longa duração e a criança não receber o apoio, o cuidado de um adulto carinhoso, o resultado pode ser um sistema configurado para aprender a sentir medo rapidamente, alterar para o modo defensivo com pouca provocação, é o agir agora e pensar depois, e reagir fortemente mesmo quando não é necessário. Resumindo, este stress tóxico pode afetar negativamente as bases da aprendizagem, do comportamento, da saúde física e mental dos bebés e das crianças, com repercussões negativas ao longo da vida, que se estendem para a vida adulta. Contudo, a pesquisa científica também já demonstrou que relações atenciosas e de apoio com adultos carinhosos, responsivos, o mais cedo possível na vida da criança, podem evitar e reverter os efeitos nocivos da resposta ao stress tóxico. Ou seja, estas relações nos primeiros anos de vida da criança podem literalmente bloquear a ativação excessiva de hormonas do stress e proteger as crianças contra os efeitos potencialmente nocivos. Mais uma vez, a ciência é comprovar que relacionamentos estáveis, atenciosos, carinhosos, responsivos com os cuidadores da criança são um fator protetor do desenvolvimento e da saúde mental infantil. Este vídeo tem como objetivo sensibilizar, consciencializar para o stress na primeira infância. Os bebés e as crianças também sofrem com o stress. Nem todo o stress é mau. Há um stress que faz parte do desenvolvimento saudável das crianças. No entanto, no extremo oposto, temos o stress tóxico, que pode prejudicar em muito a aprendizagem, o comportamento, a saúde física e mental, ou seja, a vida da criança no presente e no adulto que ele se irá tornar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, coloquem gosto, subscrevam o canal e até um próximo vídeo.